Olá, alunos do Silvio de Mello, aqui quem fala é a professora Ingrid, eu sou professora de Biologia dos primeiros anos e também professora da área diversificada, das eletivas e da iniciação científica, ok? Aqui nessa aula eu trouxe uma pequena apresentação do que nós vamos trabalhar no primeiro e segundo bimestre, ok? Então vamos lá. Bom, gente, para começar, biologia é uma disciplina que estuda a vida nas mais variadas formas, tudo bem? Então é uma disciplina que tem muitos detalhes, muitos processos complexos, mas que eu vou dar o meu melhor aqui nas nossas aulas para fazer vocês entenderem e também aplicar esse conhecimento no dia a dia de vocês, tudo bem? Então, a biologia ela está presente na nossa vida e também nas provas. Então, é importante nós criarmos estratégia desde o início do ensino médio para que futuramente a gente não tenha dificuldade na hora de fazer uma prova de vestibular, tudo bem? Então, aqui nesse slide eu trouxe algumas orientações gerais de como serão as nossas aulas. Então, o primeiro ponto é com relação à aula de biologia. Como que o conteúdo vai ser transmitido para vocês? Pessoal, as aulas, elas vão ser ministradas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais pontual. Por exemplo, se eu fizer um slide para passar para vocês, nesse slide não vai ter textos, não vai ter frases longas. Essa aula no slide, por exemplo, ela vai ser na forma de pontos. Então, se por exemplo eu estou falando um assunto sobre lipídios, é um exemplo, eu vou colocar pontos de forma bem objetiva e vou falar sobre esses pontos, ok? Com relação à aula, além desses pontos, eu vou trazer também muitos exemplos do dia a dia de vocês, para que vocês não esqueçam o conteúdo, ok? E também muitas imagens. A intenção de trazer imagens é para vocês não esquecerem o conteúdo a curto prazo. Por quê? Porque vocês precisam do conteúdo não só para tirar nota boa na disciplina, mas vocês vão precisar desse conteúdo futuramente para fazer uma prova importante. Tudo bem? Então a intenção é fazer vocês realmente aprenderem o conteúdo. Segundo ponto, como que vai ser os relatórios feitos por vocês? Vocês vão anotar esses pontos que eu vou falar, ok? E eu preciso que vocês foquem nos exemplos, porque é o exemplo que vai fazer vocês fixarem. Terceiro ponto, importância de questões para memorização. Isso é um ponto relevante, por quê? Porque muitos alunos têm dificuldade em biologia porque têm dificuldade de memorização. Então, não é só compreensão do conteúdo, vocês precisam também decorar alguns nomes importantes que vai estar em qualquer prova que vocês fizerem. E qual é a melhor forma de memorizar um conteúdo, principalmente quando tem muita decoreba? É através de questões. E nas nossas aulas eu vou trazer estratégias para vocês acertarem questões de uma forma mais rápida para ganharem tempo. Próximo ponto, revisões. Gente, a revisão ela é essencial em tudo que vocês forem fazer em qualquer disciplina, não é só com biologia não. Vocês podem assistir a uma aula, entender o conteúdo, fechou o conteúdo. Se vocês não tiverem mais contato com aquele assunto, vocês vão esquecer. Então não adianta, revisão é essencial. E depois, com o passar do tempo, eu vou ensinar para vocês como que é uma revisão efetiva. E próximo ponto, questões comentadas pelo professor. Quando nós tivermos aula de questões, eu vou preparar um slide com as questões de vestibulares anteriores. E aí eu vou fazer junto com vocês, vai ser uma aula gravada, eu vou ler a questão, vocês vão dar pausa no vídeo, vão ler a questão com calma e aí depois vocês vão acompanhando a minha explicação.
porque dessa forma fica mais efetivo, vocês vão entender o que a questão está pedindo, tudo bem? Com relação aos conteúdos do primeiro bimestre, esse conteúdo é a base para o estudo da biologia. Aqui nós temos alguns pontos. O primeiro, origem da vida na Terra. Aqui nós vamos trabalhar algumas teorias sobre esse assunto. E no segundo ponto, constituintes da vida. Quais desses compostos aqui são orgânicos, quais são inorgânicos? Eu vou dar muitos exemplos aqui nesse conteúdo e é um conteúdo essencial que cai muito em prova, ok? Depois disso, no segundo bimestre, nós vamos trabalhar primeiro morfologia e fisiologia da célula. O que seria morfologia? Morfo vem de forma, então nós vamos ver as formas, vamos trabalhar muito com imagens. E fisiologia é como aquilo funciona, como que a célula funciona dentro dela. O que ela faz? Quais são as organelas que ela vai utilizar para fazer alguma atividade? Qual é a função de cada organela? Então, tudo isso a gente vai ver nesse ponto. Segundo ponto, que é um dos conteúdos mais complexos, na minha opinião, da biologia, metabolismo energético, fotossíntese e respiração celular. Fotossíntese não é só aquela equação simples que vocês viram no nono ano, não. O processo de fotossíntese ele é bastante complexo, mas que a gente vai compreender tudo certinho com todos os detalhes. E respiração celular também é bastante complexo e são mecanismos que se relacionam, são essenciais para qualquer ser vivo, ok? E aqui, para a gente encerrar, eu trouxe para vocês uma mensagem que eu aprendi e como eu aprendi, eu vou repassar para vocês, porque eu achei muito interessante. É o seguinte, nós temos dois animais aqui nessa imagem, o leão e o elefante. Então, qual é a mensagem? É o seguinte, o leão, ele é o mais forte dos animais? O leão, ele é o mais rápido? Ele é o maior? É uma pergunta a se pensar. Agora, comparando o leão com o elefante, em questão de tamanho, o leão, ele é bem menor que o elefante, concordam? Só que olha a visão de cada um. Quando o leão vê o elefante na frente dele, que é muito maior que ele, o que ele pensa? É uma oportunidade para mim. É comida, é alimento, é a hora de eu ter oportunidade. O que isso quer dizer? Que o leão, ele não olhou para o tamanho do elefante, não quis saber se ele era maior do que ele viu aquilo como uma oportunidade. Já o leão, quer dizer, já o elefante, que ele é bem maior, né? A visão dele foi qual? Ele olha para o leão e fala, virei churrasco, acabou minha vida, o que eu vou fazer agora? Então, olha as visões diferentes. O leão interpretou a situação de uma forma e o elefante interpretou a situação de uma forma mais negativa. O que eu quero dizer com isso? Apesar de o leão não ser o mais rápido, não ser o maior, ele é o rei das atitudes. Por isso que ele é considerado o rei dos animais, o rei da floresta. Por quê? Porque ele tem atitude e interpreta a situação de uma outra forma. Ele interpreta a situação como uma oportunidade. Então, eu trouxe isso aqui para vocês, para dizer para vocês o seguinte, não importa se você é o menor da sua casa, não importa se o seu amigo, seu colega ou seu parente tem um emprego que você não tem, não importa se ele ganha mais do que você ganha, não importa. Por quê? Porque isso tudo pode mudar. Você só tem que ser o rei das atitudes para mudar a sua história.
tudo bem? Então, eu espero que eu tenha passado tudo de importante aqui para vocês. Eu espero vocês na próxima aula e o primeiro conteúdo que vai ser transmitido é o conteúdo sobre água, que apesar de parecer um conteúdo simples, esse conteúdo tem muitos detalhes importantes e que podem cair em qualquer prova, tudo bem? Então eu aguardo vocês na nossa primeira aula e até a próxima. Bons estudos!